E eu já quero começar essa edição de hoje conversando aqui com o nosso convidado, o Dr. Michael Matoso, ele que é presidente da OAB de Camboriú. Seja muito bem-vindo, Dr. Michael. Bom dia, Dai. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um prazer estar conversando com vocês aqui mais uma vez. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Dr. Michael, é pauta nacional, né? O pessoal falando muito aí sobre essa decisão do STF em relação aí ao porte de maconha. Vamos tentar entender, porque isso tem gerado muita dúvida na população também, né? Não só na população, como acho que no mundo inteiro. Todos os juristas estão com dúvidas com essa decisão que o STF publicou essa semana sobre a questão do uso da maconha para uso pessoal. O que acontece? Daí hoje foi descriminalizado o uso da maconha para uso pessoal. Então não é mais um crime você usar maconha. Mas, aí vem com esse primeiro problema nosso, continua sendo um ilícito administrativo. Mas aí vem a pergunta, o que é um ilícito administrativo pro STF? Então essa confusão toda hoje ainda está se formando e tudo começou essa semana com a decisão do STF de descriminalizar o uso da maconha. E como que faz essa diferenciação do que é ilícito e do que é crime? Porque nem sempre o que é ilícito é crime. Como que funciona isso, doutor Michael? Certo, vamos lá. Vou dar um exemplo mais prático para a gente poder entender. Eu dirigir o meu carro sem um cinto de segurança é um ato ilícito, mas não é um crime. Então eu vou ser punido por estar praticando um ato ilícito, que é dirigir sem o cinto de segurança. Agora, o crime é quando você tem uma previsão legal de que aquilo se torna um crime, como, por exemplo, traficar, matar, roubar. Isso são crimes, que são previstos na lei, no Código Penal, que vão dizer para nós que são crimes mesmo. Essa é basicamente a diferença entre um ilícito administrativo e um crime, um ilícito criminal. É mais ou menos por essa perspectiva. E daí vem o nosso problema hoje. Porque quando a gente trata do ilícito administrativo, como o caso de usar o cinto de segurança, nós temos uma lei prevendo qual que é a pena para eu praticar esse ilícito. O problema é que hoje o porte de maconha não se diz o que seria a pena para quem pratica esse ilícito. Porque antes, o doutor, por favor, me corrija se eu estiver errado, que antes quem era pego, né, portando maconha, vamos deixar claro também que a maconha, que não são outras drogas, né? Quem era pego portando maconha, mesmo que para o uso pessoal, tinha que cumprir serviço comunitário. O cumprir o serviço comunitário era a aplicação de uma pena, porque responderia ao processo criminal. Então você usar maconha continuaria sendo um crime. Usar maconha seria crime. Hoje, com a decisão do STF, você usar maconha não é mais crime, fica ilícito. Então você não vai responder um processo criminal que depois poderia gerar uma condenação de pagar nessas comunidades, pagar cesta básica, alguma coisa assim. Hoje não se existe mais essa condição criminal, por enquanto, de você ser responsabilizado nessa esfera. Mas o ilícito administrativo permanece. E sempre bom lembrar também que é em relação à maconha. As outras drogas continuam valendo igual. Não existe nenhuma outra regra para isso. Ou regra, ou mesmo uma decisão que libere o uso de outras drogas. Doutor, e também em questão a quantidade. Isso Perfeito. também é um ponto, né? Esse é um ponto bem delicado, porque segundo a decisão do STF, hoje você portar até 40 gramas de maconha, você pode ser considerado ou presumir que você vai usar para consumo próprio. Mas lembrando que não é porque temos essas regras de presunção, digamos, presunção de que você é usuário, de que não possa ser configurado como tráfico. Vai ter os outros elementos de toda aquela busca e apreensão que possivelmente a polícia vai fazer e vai caracterizar ou não o crime de tráfico. E para a gente entender, assim, né, que eu acho que isso ainda, por ser muito novo, ainda gera muitas dúvidas, né? Então, hoje, a pessoa está andando na rua, fumando maconha, coisas que é corriqueiro, a gente vê. Infelizmente. Né? Infelizmente, a gente vê, principalmente quando a gente anda na hora da praia, em Balneário Camboriú, a gente vê muitas pessoas ali fazendo uso de maconha. O que vai acontecer com essa pessoa hoje que for abordada, não sei nem se pode ser abordada, o que vai acontecer com essa pessoa? Daí isso é bem interessante de tratar aqui, porque temos uma situação em Balneário Camboriú que difere das outros municípios. Eu não conheço a realidade de todos os municípios. Mas em Balneário Camboriú nós temos a questão de um ilícito administrativo pelo Código de Posturas do município. Então, independente se a pessoa hoje ela for pega usando drogas com 40 gramas ou menos, ela responde aqui em Balneário Camboriú por usar drogas em áreas públicas. Então você vai na orla aqui de Balneário e você for pego fumando maconha ali, você vai responder para o ilícito administrativo que está vinculado ao Código de Posturas do município.
Camboriú, por exemplo, que é aqui do lado, não tem essa regra. Então, se você estiver lá na Praça da Figueira fumando sua maconha, não existe um ilícito administrativo dentro de Camboriú que possa prever essa situação. E a pessoa que estiver numa praça, por exemplo, fazendo uso de maconha, ela não pode nem ser abordada pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar? Pode. A abordagem continua a mesma. Por quê? Porque não é porque você tem a presunção de que você seja usuário que você não possa ser investigado ou abordado por uma autoridade policial. Uhum. Então a pessoa vai ser abordada e o que vai acontecer com ela? Bom, aí tem um problema agora. Se a autoridade policial identificar que aquilo ali possa ser alguma coisa configurada como tráfico, vai ser encaminhado para a delegacia e vai responder o processo criminal. Se a autoridade policial identificar que é apenas um usuário, vai responder pelo tal do ilícito administrativo, que ninguém sabe o que é hoje. Balneário Camboriú, como eu já disse, vai responder por uma multa, porque tem o Código de Posturas de Balneário Camboriú. Se for em outro município que não tem essa regra do Código de Postura, ninguém sabe o que vai acontecer. E tem algum prazo, alguma previsão de quando que as pessoas saibam de fato o que vai acontecer? Porque, querendo ou não, doutor, fica uma situação vazia, né? Se tem algo ilícito, mas não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está cometendo aquele ato. Então, aí agora temos a questão que o próprio Congresso, o Senado, está definindo o que seria o uso de droga, o que poderia ser, que é com a da PEC das drogas. Está uma discussão bem grande, porque seria até uma situação que ocorreu agora, de forma mais política falando, mas que o STF acabou usurpando os poderes que é do Congresso, que é de legislar, em falar o que é uma regra e o que não é. Então, o fato do STF hoje ter criado esse ilícito administrativo, sem ter uma previsão legal, em tese, pode ter configurado a usurpação de poderes. É porque a gente entra aí numa linha muito tênue, né? Do que pode, o que não pode, o que vai ser feito, como que vai ser aplicado, essas questões aí para a pessoa que for pega fazendo uso de maconha, né? Então, a população mesmo, até como você falou, até mesmo os juristas acabam ficando aí num mar de dúvidas, né? E quando eu digo juristas aqui, daí eu não quero nem me referir só ao advogado, eu me refiro a todo mundo, até o policial vai abordar como? O delegado que vai fazer lavrar ali o auto de prisão flagrante vai falar o quê? Vai escrever o quê? Nós não sabemos o que fazer ainda. A decisão foi muito recente, vai mudar muitas questões do próprio processo criminal, aliás, processo penal. Então, o que vai acontecer agora, vou ter que aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer. E ainda temos a questão desse jogo de poderes com o STF, Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, analisando a PEC das drogas agora. Esse assunto, gente, sobre a PEC das drogas, a gente vai conversar. Nosso último bloco, nós temos um deputado que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Maicon, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado por ajudar a gente a tentar compreender, né, esse acontecimento aí, que com certeza ainda vai dar muito assunto e a gente vai conversar novamente. Não, eu que agradeço aqui, para poder esclarecer um pouquinho sobre isso. Muito embora que esse esclarecimento ainda é meio conturbado, porque nós não temos uma posição do que esclarecer para a população, porque realmente é uma situação bem delicada, que envolve uma decisão do STF mudando regras processuais. E nós continuamos aqui sempre, TVC News, TVC Panorama, sempre de portas abertas à OAB de Camboriú. Obrigado, Day. E agora, nós vamos acompanhar uma reportagem, porque os moradores do bairro Nova Esperança estão falando aí como é que está o odor lá na região por conta da estação de tratamento de esgoto. O vereador Gelson Rodrigues disse em entrevista no dia 27 de junho na Rádio Divino Oleiro, no programa Jornal da Manhã, que no bairro Nova Esperança não havia mais odor por conta da estação de tratamento de esgoto da EMASA. O odor realmente existia, dias mais, dias menos, mas existia um odor aqui no bairro Nova Esperança e alguns bairros da Redondeza, em virtude das obras que lá estavam acontecendo, em virtude dos equipamentos que estavam vindo, né? Inclusive vieram dos Estados Unidos, que tanto foi falado e foi avisado que quando chegassem e fossem instalados, esse odor iria definitivamente não existir mais. E hoje já temos que o odor não existe mais. Nós fomos até o bairro Nova Esperança conversar com os moradores para saber como está a situação do odor no bairro. Era terrível, tá? Era terrível, eu sofria muito porque eu tenho rinite e sinusite junto e me atacava os dois, tá? Eu sofri bastante, mas graças a Deus a melhora tá aparecendo, tá surgindo, eu tô me recuperando, né? Não tô tendo crises mais e eu acho assim que agora vai melhorar, agora a gente vai ficar bem.
Não está ainda 100%, né? Mas eu acredito que vai ficar bom. Porque a gente não tinha ninguém por nós. Nós tínhamos um vereador no bairro que não sentia cheiro, né? Ele não sente cheiro, é um problema, não sei qual. Mas ele não sentiu o cheiro. Nós sentimos o cheiro todos os dias, né? Durante 4 anos. Em 2 anos piorou, chegou a ser diariamente. Agora nós estamos muito contentes que fazem 10 dias não sentimos cheiro, o pessoal tá... Chegamos a soltar foguetes aqui como se fosse um jogo de futebol, né? Um final de campeonato. Mas a verdade é que assim, ó, se não fosse o apoio desses que eu citei, nós estaríamos no mesmo local. Nesse primeiro momento, o cheiro diminuiu. Uma semana, 10 dias, ele diminuiu. Mas a nossa preocupação é agora quando chegar as férias e o aumento de gente na praia. Porque aí vem a descarga grande. Aí, para ter certeza que funcionou, a gente vai ter que esperar agora essa nova temporada, né? Essa temporada de férias, e a gente vai ver se vai estar, se não vai esgotar aqueles dejetos direto no rio, e se o cheiro realmente vai resolver. A EMASA fez a instalação das novas linhas de aeração que dobram a capacidade de oxigenação da lagoa de estação de tratamento de esgoto no bairro Nova Esperança no dia 8 de junho. E de acordo com a EMASA, após as instalações, haveria uma melhora e diminuição significativa do odor no processo de tratamento de esgoto. Nós trouxemos os moradores, né, representantes dos moradores do bairro Nova Esperança, algumas vezes aqui no TVC News, também acompanhamos, né, a nossa reportagem acompanhou a mobilização deles na Câmara de Vereadores, buscando aí por essa solução desse problema com o odor da EMASA, e agora noticiando que, de fato, assim como o vereador havia comentado no Jornal da Manhã, ali com a Fábio Ismânia e com o Saul Carvalho, falando que não havia mais o cheiro, nós procuramos novamente os moradores, porque eles são a parte mais afetada com esse odor, e de fato, então eles falaram que há alguns dias já que o odor diminuiu e eles estão felizes, né, gente? Isso que é importante. O nosso papel como imprensa, nós como imprensa também nos sentimos muito felizes em poder contribuir com os moradores. Então, se você tem alguma demanda, alguma reclamação que você quer fazer, entre em contato com a TVC Panorama, porque esse é o nosso papel, dar voz aos moradores, e a gente sempre vai atrás das respostas para vocês. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um seminário de corrosão que vai acontecer na Univale, e também hoje, gente, começa a festa da Tainha. A gente volta já.